Oi, galera, tudo bem com vocês? Bom, gente, nós estamos estudando em filosofia a questão da metafísica, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, só para a gente relembrar. O que é metafísica, certo? Metafísica quer dizer, então, para além do físico, ou seja, para aquilo que não é possível perceber através da realidade, galera. Aí a pergunta que nós já começamos, tá? Só para a gente tentar entender o que então é a realidade, ok? A realidade é tudo aquilo que nós percebemos, galera, através dos nossos 5 sentidos. Tudo bem? Então, até então, os estudos científicos comprovavam que a realidade só existia porque era possível sentir, enxergar, ver, tá? Experimentar. Então, o olfato, a audição, a visão, o paladar, o tato eram responsáveis pela nossa percepção de realidade, ok? Algo que era muito discutido na filosofia clássica, certo? Na filosofia antiga, tudo bem? E nós temos algumas ideias de alguns filósofos aqui muito interessantes, certo? Nós temos então a filosofia do Heráclito, ok? Onde ele falava que só era possível perceber a realidade através dos seus opostos, ou seja, as coisas nunca permaneciam iguais, segundo o Heráclito, ok? Permanecia em eterno devir, ou seja, eterna mudança, ok? E a filosofia do Heráclito, ele também pode ser utilizado na questão de nós, seres humanos, quanto ao nosso conhecimento, tudo bem? Porque o nosso conhecimento, ele nunca vai ser eterno, ele nunca vai ser uma coisa só e o que a gente pensa naquele momento, ele nunca vai ser uma verdade absoluta, uma ideia absoluta, certo? Sempre será uma mudança, ok? Então, o Heráclito ele vai falar que o quente, alguma hora, ele vai esfriar, certo? Um dia não vai ser mais dia, vai chegar uma hora que ele não vai ser mais o dia, vai se transformar em noite, e assim por diante. Ele vai falar que é um ciclo natural, ok? Segundo a ideia do Parmênides, ele vai falar que só é possível perceber a realidade porque tudo é imutável. Ou seja, gente, o Parmênides fala que a gente só tem a capacidade de ter a ideia de realidade porque nós estamos todo dia lá vendo a mesma coisa, certo? Então, por exemplo, se você tem uma mesma rotina, certo? Segundo ele, você só sabe que aquilo é realidade porque todo dia você faz exatamente a mesma coisa, certo? Por isso, na ideia do Parmênides, ok? A essência, ela não muda, tudo bem? Então, galera, até o presente momento, nós temos 2 filósofos que eles eram pré-socráticos, ou seja, eles estavam estudando a essência da natureza, as coisas que envolviam a natureza, certo? Então, até aqui, nós temos, então, a filosofia pré-socrática que utiliza-se da physis, ou, como eu já comentei com vocês, da natureza, ok? Bom, outro filósofo que falou disso, certo? Porém, ele já veio depois de Sócrates, então, a partir de Sócrates, galera, eles vão começar a estudar, né, a questão do ser humano. O Aristóteles vai falar o seguinte, que a realidade, ela é formada por transformações. Então, ele chegou à seguinte conclusão, nem é igual o Heráclito falava, que tudo sempre é uma eterna mudança, e nem igual o Parmênides falava, que tudo permanece no lugar, certo? Tudo permanece igual. Ele vai falar que essa realidade ela é formada por algumas transformações, tá, gente? Então, essas transformações, elas são imediatas? Não, elas são um pouco demoradas, ok? E para ele, como disse, nós estamos estudando, então, o ser humano, ele vai falar que cada indivíduo, certo? Ele é único e isso é o que faz nós termos a nossa essência, certo? Ou seja, ninguém consegue ser igual a ninguém, ok? A gente pode desfrutar das mesmas ideias, das mesmas opiniões, porém ninguém nunca vai ser idêntico a ninguém. Até a gente pode pegar como exemplo, tá, galera? A ideia de filhos gêmeos, tá? Então, o que vai acontecer?
possa ser que eles sejam iguais sim na aparência, mas lá dentro, quando eu digo lá dentro, eu falo na questão das características mesmo, do caráter, da questão de gosto pessoal, certo? Da questão de opiniões mesmo, eles não serão iguais, certo? E isso aí acaba defendendo e dando embasamento pra gente nas ideias do Aristóteles, certo? Então, o que o Aristóteles ele vai falar, ok? Que essa essência, ela é categorizada, ela pode ser dividida em dois principais tipos de substância, tudo bem? Ele vai falar que nós somos divididos em substância primeira e substância segunda, ok? Então, o que será essa substância primeira? Ou seja, o que nós somos formados primeiro? Qual que é o aspecto que ele viu primeiro, tá? A característica dos indivíduos, a característica de cada indivíduo, certo? Ou seja, aquilo que a gente coloca no nosso dia a dia, aquilo que a gente faz com frequência, que nos caracteriza como nós somos. Então, como eu, professora Carol como vocês são, cada um aí na sua essência, ok? Então, o que nós podemos caracterizar como substância primeira, certo? Aquilo que eu vou chamar de gostos musicais, certo? Gostos, sabores, coisas que a gente aprecia, coisa que cada ser humano aprecia, certo? Gosta de fazer ou algo do tipo, tudo bem? Então, seguindo o Aristóteles, isso daqui, ele muda, certo? Então, ela é mutável, tudo bem? Os nossos gostos, né, gente, acabam mudando ao longo do tempo, certo? Às vezes a gente também tem algum pensamento aí, então isso acaba mudando ao longo do tempo, tudo bem? E ele vai falar que nós somos formados de substância segunda. Então, essa segunda substância, galera, serão características fisiológicas, ou seja, da nossa matéria, certo? Então, são características naturais, ok? De qualquer ser humano, tá? Então, a altura, a cor dos olhos, certo? Então, o que ele vai falar? Que isso, galera, é imutável. Por quê? Porque nós nascemos assim, com essas características, cada um com a sua, certo? E que não há nada que possamos fazer que a gente não consegue mudar estes aspectos, tudo bem? Então, segundo Aristóteles, só para retomar, ele vai falar que a nossa essência é formada por duas substâncias, certo? E ela pode ser categorizada. Então, ele vai categorizar ela em vários critérios, porém, os dois mais importantes de substância primeira e de substância segunda, ok? Então, ele vai dividir em causa material, causa imaterial, certo? Causa de finalidade, ou seja, para que aquilo serve, tudo bem? E a partir disso, nós teremos aí algo que o Aristóteles defendeu, que é a ideia de quem faz essas características, certo? Quem foi que determinou essas características imutáveis, tudo bem? Quem foi que criou, quem foi que decidiu isso? E o porquê que nós, seres humanos, não conseguimos decidir isso, certo? Seguindo a ideia do Aristóteles, ele vai falar que Deus é um primeiro motor imóvel, ou seja, quando nós falamos do princípio de causalidade do Aristóteles, ele vai falar que tudo tem um começo. E por onde aconteceu esse começo, certo? Por Deus. Galera, Deus aqui não é na questão religiosa, tá? É na questão de ser alguém que fosse e que comandasse tudo que existe, certo? Tudo que existe no universo, tudo bem? Então, ele vai ser o primeiro motor que vai dar impulso, que vai começar a criar nós indivíduos, certo? E daí ele, segundo a ideia, é que vai ser o principal criador, então, de coisas que nós não podemos alterar, certo? Ou seja, altura, cor dos olhos, como eu já falei aqui para vocês, beleza? Então, gente, segundo ele, vai falar o seguinte: independente da essência, né, segundo Aristóteles, todos têm uma causa final em comum, certo? Ou seja, uma finalidade, tudo bem? Para que serve? Para que está aqui, certo? O que vai ser útil isso no mundo, ok? E para ele também, então,
o Deus atraía todos os seres, atualizando seus próprios potenciais, certo? Ou seja, Deus ele não ia, como eu disse para vocês, ele que ia decidir, só que ele que ia fazendo com que essas transformações fossem naturalmente acontecendo, ok? E sobre o impulso das causas eficientes, ou seja, o que são causas eficientes? Coisas que precisam mudar ao longo do tempo, certo? Essas transformações necessárias. Então, a realidade é formada por transformações. Quem faria essa transformação? O nosso primeiro motor, ok? Que é a ideia que ele traz de Deus. Beleza, galera? Gente, isso daqui é sobre a metafísica antiga, ok? Então, a metafísica antiga, ela tem essas principais ideias, ok? A do Heráclito, a do Parmênides e a do Aristóteles, beleza? Então, é isso, gente. Se vocês ficarem com alguma dúvida, me mandem perguntas lá no Google Classe, tá? O Google Classe de aula, que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? É isso. Então, vocês tirem as dúvidas de vocês, me chamem no WhatsApp também, se for preciso. E é isso, tá, galera? Então, essa foi a nossa aulinha da semana de filosofia. Tchau, tchau, galera, e até a próxima aula.